Eita, Então tá bom. vai gravar as aulas, hein? Ou seja, Tá gravando já uma você coisa você já falando, sabe que lindão. dá pra resgatar, viu? Já vamos desativar a câmera. Já... Não, acho que não muda nada. O problema é, tipo, mano, alguém vai falar alguma coisa, eles O puxam a microfone gravação, ainda velho. tá estranho? Tá com estáticazinha. Eu não sei o que é, Isso. mano. Como assim? É o... Tá com interferência, não sei, cara, tá dando tá com ruído, interferência. é. Diferencinha, pai. Olha aí, velho. Beleza. Valeu, obrigado. Paterra, volte pro seu lugar já. Tô vendo aqui. Ele tá arrumando o computador, o microfone. Gente, começou a gravar, então seriedade. Acho que parou. Seguinte. Não parou, não. Essa aula 14, ela é a parte 2 sobre economia do segundo reinado. Lá antes das férias, eu coloquei lá o vídeo sobre o café, que vocês assistiram, né? Sim. Se vocês não assistiram, o Paterra tá assim. Então, beleza? Nessa segunda aula sobre economia, eu gosto de fazer a seguinte pergunta. Alguém tá... Eu não sei se estou ouvindo todo mundo. Alguém fala... Não, é porque a gente prefere tirar o microfone pra você falar sem ninguém atrapalhar Muda você, enquanto entendeu? fala. Porque aí Porque senão senão todo não mundo dá vai pra te ficar ouvir falando direito, e ninguém entendeu? vai te ouvir. Faz sentido, ok. Mas... E quando a gente quiser perguntar alguma coisa, a gente abre o áudio e fala, entendeu? Beleza. O que eu queria fazer vocês pensarem é o seguinte, eu tô no século XXI e os principais produtos de exportação do Brasil são produtos primários. Nós somos um país exclusivamente agrário exportador. Ai, meu Deus, quase chutei o negócio. Agrário exportador. A pergunta é, por que nós não escolhemos um caminho industrial como os outros países? Da Europa, principalmente, ou em outros lugares do mundo. Na Ásia, pensando no Japão, Estados Unidos, Europa. Porque o processo de industrialização brasileira foi tardia. Porque se você for pensar, desde o século XVIII, o mundo passa por revolução industrial. Século XVIII, os anos 1700, a Inglaterra passou pela primeira fase. Depois do século XIX, a Europa inteira, mais Estados Unidos, mais Japão, também passaram pela Revolução Industrial. Por que não chega ao Brasil? Porque a nossa Revolução Industrial, a nossa industrialização é no século XX, 1930, começa em 1930. Não vai completar 100 anos daqui a 10 anos. O início da nossa industrialização. Enquanto que a Inglaterra, enquanto outros países, vão fazer 200 anos, quase isso. Por quê? O que aconteceu nessa trajetória do século XIX que fez com que a gente permanecesse agrário exportador e não industrializado? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje. O que aconteceu? Tudo bem? Beleza? Dá um joinha assim. Maravilha. Ótimo. Então... Bora lá. Isso. Cadê? Olha que maravilha. Pronto. Economia do segundo reinado fala mais de 2 matérias-primas fundamentais no Brasil que acabou compondo, bem rapidinho, tá? Não tem nada muito aprofundado. E aí eu vou para o nosso surto industrial, tá? Falar sobre esse processo de industrialização que foi um surto. Eu já aprofundo mais sobre a palavra surto, o que isso significa, tudo bem? Vamos falar da borracha do algodão rapidinho, bora. Aí você anota aí no seu caderninho, bonitinho, aula 14, tudo lá, todo frufru, todo lindinho, tá bom? Vai. A borracha, tá? A borracha, ela vai ficar, essa produção, essa extração, a extração do látex, ela vai ficar localizada na região amazônica. E aí, quando eu falo região amazônica, não é o Amazonas, como o nosso estado que nós conhecemos hoje. Região amazônica. Olha, uma cidade que foi fundamental. Belém, que hoje é o estado do Pará. Quando eu falo região amazônica, turma, é toda a região norte do Brasil na atualidade. Tudo bem? Então, Belém foi uma principal cidade para esse cultivo, para essa extração do látex. E Manaus também. Tá? Essas são as 2 principais cidades aí para a extração da borracha. E a mão de obra utilizada?
Bem, quando você fala, bem, mão de obra, Brasil, época do Império, escrava. Verdade, mão de obra escrava. Mas aqui na região amazônica não é africana. A mão de obra utilizada é a mão de obra escrava indígena, só que ela é legal. A escravidão indígena, ela foi abolida no Brasil lá nos anos 1700, quando o Brasil ainda era colônia. Só que, por necessidade de mão de obra, acabaram escravizando os indígenas. Bem, como os indígenas não é um grupo, não é uma etnia de tanta relevância cultural pelo nosso preconceito, por vários problemas sociais, então você não tinha nenhuma fiscalização que barrasse isso, tá? Então você tinha lá a escravidão dos indígenas, mesmo sendo ilegal, mas também você tinha um trabalho livre, que são os famosos seringueiros, como a gente pode ver aí nesse desenho, bem feito, por sinal, tá? Ele extraindo o látex, tá? O auge da borracha foi aí no final do século XIX, entre esse decênio de 91 até 1900, em que ele acabou compondo 15% das exportações do Brasil. Em primeiro lugar, sempre o café, tá? A borracha, foi o auge da borracha no final do século XIX, tá? Enquanto vocês estão copiando, uma curiosidade, coincidentemente, né, foi no período em que você tem o início do futebol na Inglaterra e na Europa. Bem, você precisa de bola, né? A indústria começa a utilizar a borracha e você começa a ter uma melhoria da bola de futebol. Curiosidade só, tá bom? Beleza? É bem interessante isso. O auge da borracha no século XIX, que a Europa estava comprando muito do Brasil, é o início desse esporte que é tão famoso no nosso país e algumas outras partes do mundo. Beleza? É isso. Borracha. Tá? Vou esperar vocês copiarem. Enquanto isso, vamos para os nossos comerciais. Olha que crítica. Não tem patrocínio. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. O esquema de mandar os slides ainda continua, nem? Pra gente. Então, essa aula está sendo gravada, né? Então, eu acho... Ah, mas aí a gente consegue acessar a mesma aula, então. Sim, sim. Ah, tá. Então tá bom. Ah, beleza. É que, não sei, algumas pessoas, né? Não, sei lá. Tem gente que gosta de escrever. A gente tava tirando print Você ontem, vai normalmente. aula? Ah, beleza. Fechou. Só que aí a gente tem que... dá pra tirar print também. Acho que Tira até o print de vai todo rápido, mundo. né? Justo? Tá bom, vou tirar. Você consegue ver a tela toda, Paterra? A minha tá cortada ali Consigo. embaixo. Tá bom. Então. Não, mas eu consegui ver que eu minimizei, eu consegui ver tudo. Beleza. Ok. Calma aí. Posso pro próximo slide? Essa estática sua é sensacional, tô adorando. Posso pro próximo? Pode. Acho que ele já tirou já. Eu preciso ver o chat aqui, não sei. Cadê? Professor, uma pergunta. Diga. Quando você falou da região assim, atualmente toda a região norte, né? Ou você falou alguma coisa disso? Só para você não confundir, tipo, região amazônica é o Amazonas. Não. Entendeu? Por exemplo, Belém fica na região que na época era o Grão-Pará, que hoje é o Pará. Entendeu? Certo, excelente. Só uma geografia aí, só para você não achar que é tudo Amazonas. Não. Tem Belém do Pará, Roraima, tem outros estados ali no norte do país. Beleza? Excelente. Obrigado. Imagina. Bem, parará. Segundo produto. Aqui. Não entendi. Alguém escreveu um negócio aqui, eu não entendi. Ok, segue. Sim, admiti. Bora pro segundo produto, beleza? Vamos pro algodão, tá? O algodão que fica já na região Nordeste, tá? A principal região produtora de algodão é o Maranhão. E aí tinha um esqueminha para poder gravar isso. Eu lembro na escola o professor ficava falando algodão do Maranhão, algodão do Maranhão, algodão do Maranhão, algodão do Maranhão. Eu nunca mais esqueci disso. O algodão Maranhão, entendeu? Aí, para você não esquecer, repete feito uma pessoa normal. Algodão do Maranhão, algodão do Maranhão, algodão do Maranhão. Gente, eu tô no YouTube.
Deus do céu. Aí, então, região do Maranhão, mão de obra escrava, mas aí uma mão de obra escrava africana, tá? E também você tem uma mão de obra livre. Você tem um trabalho também, parte livre, parte mão de obra escrava. Os seringueiros eram mão de obra livre, tá? Então, nos dois, tanto no algodão como na borracha, tem mão de obra escrava e mão de obra livre. Só que de um você tem a mão de obra indígena e no outro você tem a mão de obra africana, tá? E o auge do algodão, vai ser nesse ano entre 1861 e 70, nesse decênio. Por quê? Por causa desse fato histórico aqui. Alguém lembra? Sabe o que é isso? Silêncio. A Guerra de Secessão é a Guerra Civil dos Estados Unidos. Ajudou alguma coisa? Não. Tudo bem. O que acontece na Guerra Civil dos Estados Unidos? Você teve um confronto entre Norte e Sul. E o Sul dos Estados Unidos era o principal produtor de algodão. A especialidade é algodão. Recomendo para vocês verem 12 anos de escravidão. O filme ele trata disso. Ô, professor, Oi. essa treta é antes da treta que tem com o México, né? Que aí você pega Texas, não é? E aí você tem a divisão Aquilo ali, boa. Aquilo ali Você tem a divisão dos Estados Unidos Norte e Sul, que tem os Estados Unidos mais parte de industrialização de mão de obra e a industrialização de fábricas, né? Isso, no norte dos Estados Unidos você tinha essa industrialização, o Sul continua com um projeto agrário exportador de algodão. O Sul era o principal exportador dos Estados Unidos, o Sul dos Estados Unidos era o principal exportador de algodão para a Inglaterra. Com essa guerra civil nos Estados Unidos, entre o Norte e o Sul, bem, está numa guerra civil, a produção diminui muito. Em vez do cara trabalhar tirando algodão ou cuidar da fazenda, está na guerra. Quem substitui? O Brasil vai ser um desses substitutos do algodão. Por isso que o auge vai ser nesse período. Olha quanto ele vai representar das exportações, 18%. 18% das exportações nesse período. Porque o principal exportador de algodão do mundo, que era o sul dos Estados Unidos, estava numa guerra, estava num problema interno lá, abrindo espaço para o Maranhão, para outras regiões também do Caribe, para poder vender para a Inglaterra, para a Europa, enfim, para outras nações, esse produto. Beleza? Pode tirar print já. Pode tirar print. Eu tirei lá, Pater. Mas acabou. Tá, esse é o slide, tá bom? Beleza? Então, borracha e algodão, fechou. Ok. Bora para o surto industrial. Tudo bem? Pode, né? Tirar no print. Professor, desculpa, você pode me explicar melhor de novo essa guerra de sucessão? Não ficou bem claro. É uma guerra civil, uma guerra interna dentro dos Estados Unidos. Entre a região norte e a região sul dos Estados Unidos. E a região sul dos Estados Unidos era a principal produtora de algodão do mundo. Quando entra em guerra, o que acontece com a produção de um país que está em guerra? Cai. A extração de algodão cai. Em vez do fazendeiro cuidar da fazenda de algodão, ele está se preocupando com a guerra. Entendeu? Tá, excelente. Vocês não conseguem ver a tela, né? Vocês não conseguem me ver, né? A gente Não, consegue ver os dois. Na verdade, você tá bem pequenininho na minha tela e a tela tá gigante. e o slide tá grandão. Da hora. Fechou. Aí eu tô assistindo pelo celular e pelo computador. Aqui tá o slide, aqui tá você. Nossa, Fechou. Beleza? Bora pro surto industrial, então, tá bom? Surto industrial. O que é um surto? O que é alguém surtar? Na aula eu daria aquele grito, aquele berro, mas não vai rolar porque tem muita gente gravando aqui pertinho, né? Então eu estou educado, tá? Mas um surto é quando uma pessoa... Bem, eu vou pegar o exemplo lá de casa. Minha mãe. Tem dia que ela... segunda-feira, isso é sério, é real. Segunda-feira, chegou em casa, oi, bom dia, quer dizer, boa noite, tudo bem, tudo, toda linda, toda feliz, parecia que estava feliz.
Chegou na lavanderia, viu o tapete sujo. Não sei, o tapete sujou, não sei quem sujou. Sujou. Meu, surto. Começou a gritar, berrar, falou que ia sumir. Falou, ninguém me... É aquela coisa, né? Vou sumir, vou desaparecer, não sei o quê. Tarará. Passou algumas horas, voltou tudo ao normal. O que é um surto? É um hiato. É um momento em que você tem uma transformação, você tem uma mudança, mas depois você volta ao normal. Por isso que esse termo surto industrial no Brasil surtou, teve uma grande movimentação, mas num curto espaço de tempo, num pequeno tempo. Olha lá, 30 anos. Certo? O Brasil passa, então, por um surto industrial. E por que não é um projeto industrial? Por que é só um surto? Por que a gente não continuou com esse projeto industrial? O que acabou freando essa industrialização? Brasil 1840, velho. Tem um surto industrial. Por que não demos sequência? E isso faz com que a gente permaneça com esse DNA muito forte de um Brasil agrário exportador. Porque a notícia do jornal é a exportação de laranja, soja, café. Por quê? O referencial é esse e não a quantidade de máquinas que a gente produz ou que a gente vende. Não é. Gente, a gente tem que comprar máscara. A gente tem que comprar respirador. Pensando aí na pandemia do coronavírus. A gente precisa comprar teste para saber quem está com Covid e quem não está com Covid. Isso é falta de uma industrialização. Gente, máscara, sapato de enfermeiro, velho. A gente não produz. Não temos uma indústria para produzir isso. Século XXI. Por que isso acontece? Né? Bem, primeiro entender como surge esse surto industrial, como o Brasil consegue ter um início de industrialização que depois vai ser abafada. Nós temos uma autonomia financeira. O preço do café no mundo está altíssimo. E o Brasil é o principal vendedor de café. Então o café dá muito dinheiro e acaba dando uma autonomia financeira. O que significa essa autonomia financeira? O Estado está com dinheiro. O Estado está com dinheiro. A galera está vendendo café e o Estado está arrecadando com impostos. Com o crescimento, com os fazendeiros enriquecendo com café, eles vão consumir mais produtos. E o Estado, o governo, arrecada então com mais impostos. Então o Brasil está numa situação financeira muito boa. Que atitude, então, o Brasil ele vai tomar? O governo de Dom Pedro II ele vai tomar? Combater o privilégio da Inglaterra. A Inglaterra ela tinha um privilégio com seus produtos gigantesco. Aí você vai precisar não lembrar, mas depois você dá uma olhadinha no conteúdo lá do primeiro ano, o Tratado de 1810. O que é esse Tratado de 1810? Os produtos ingleses eles sofriam uma taxa menor do que outros produtos dos outros países. Ora, lembra a alfândega? Quando chega um produto do estrangeiro, ele não é taxado e fica muito caro. Por que isso acontece? Na teoria, deveria acontecer para que a gente não compre o produto internacional e compre o produto nacional. O que o Brasil vai fazer? Produto inglês chega barato aqui no Brasil. Ele é taxado? É taxado, mas a taxa é muito pequena. Então não dá espaço para eu querer competir com o produto inglês. O que o Brasil então ele vai decidir fazer? Aumentar essa taxa de importação, essa tarifa alfandegária. A alfândega ela vai começar a taxar o produto inglês. Com isso ele vai ficar mais caro. Olha lá a tarifa, essa tarifa é a tarifa Alves Branco. Os produtos ingleses que eram taxados em 15%, eles vão começar a ser taxados 30%, 60%. O que eu quero dizer com isso é que os produtos ingleses, eles ficavam caros somente 15%. Ficavam 15% mais caros. O que acontece com a tarifa Alves Branco? Esse produto inglês fica 30% até 60% mais caro. Ora, senhoras e senhores, se eu tenho então um produto inglês que é industrializado e ele está mais caro, eu acabo incentivando dentro do Brasil pessoas a produzirem um produto para concorrer com esse produto inglês.
E por que por que essa pessoa vai ter coragem de combater com o produto inglês? Porque esse produto inglês está muito caro. Então as pessoas talvez vão preferir escolher o produto nacional, mesmo sendo de menor qualidade, mas ele é mais barato. O produto inglês está muito mais caro, está 60% mais caro. Em vez de... Olha como que o impacto é grande. Em vez de estar custando R$1.000, agora está custando 1.600. Você fala, porra, caramba, não dá. Não dá mais para eu comprar esse produto em inglês. Então, eu vou procurar algo parecido. É de menor qualidade? É de menor qualidade, mas aí eu vou ter acesso. Aí entra o setor industrial brasileiro. Certo? A Inglaterra ela vai ficar de boa? A Inglaterra vai falar, ah, beleza, Brasil, tudo bem, tranquilo, tá de boa. Pode taxar meus produtos? Não, ela não vai ficar de boa. Ela vai ficar pistola. Ela vai ficar brava. Ela vai falar, então você está taxando meus produtos. Então, toma. 1845, a Inglaterra proclama aí o Bill Aberdeen. O que significa isso? A Inglaterra começa a aprisionar navios negreiros. Brasil, um país extremamente dependente do trabalho escravo, a Inglaterra ela começa a bloquear a vinda de navios de traficantes negreiros ao Brasil. A Inglaterra fala, ah é? É isso que você quer? Tá bom. Quero ver o que vai sustentar a sua mão de obra, o que vai sustentar o seu café. Não tem mão de obra livre, é baseado na mão de obra escrava. Por causa disso, senhoras e senhores, Dom Pedro fica num impasse. Ele fala, caraca, mano, ferrou. A Inglaterra mexeu no coração do sistema econômico brasileiro. O coração do sistema econômico brasileiro é o tráfico de escravos, é a mão de obra escrava. O açúcar entrou em crise, a cana entrou o açúcar entrou em crise, o ouro entrou em crise e o café vai entrar em crise. Mas o que não entra em crise? Mão de obra escrava. É o grande pilar do sistema econômico brasileiro desde a época colonial. A Inglaterra, com esse Bill Aberdeen, ela mexe no coração do sistema econômico brasileiro. O que Dom Pedro ele vê ser obrigado a fazer? A ceder. Ele vai ceder. Não à toa que em 1850 se tem a Lei Eusébio de Queiroz, que proclama o fim do trabalho de escravos, né, de pessoas escravizadas. Eu já vou aprofundar já, quando eu falar de escravidão, sobre o Eusébio de Queiroz, esse tratado. Mas o que isso tem a ver com o surto industrial? É que com a abolição do tráfico de escravos, todo o dinheiro que era investido para eu trazer escravos da África para o Brasil, todo esse dinheiro vai ficar livre. Eu vou ter uma abertura de capital, uma abertura de dinheiro. O dinheiro que eu tinha para trazer escravos, bem, acabou o tráfico é ilegal. Não tem mais tráfico de escravos. Então, onde eu vou colocar esse dinheiro que eu tenho, que era para eu trazer escravos da África? Vou investir em indústria. Por quê? Porque eu tenho a tarifa Alves Branco. A galera está querendo produto industrializado, mas não está conseguindo comprar porque a tarifa está muito alta. Os produtos ingleses estão muito taxados. Está clara aí a relação? Acabou o slide. Professor, assim, você falou que depois que teve essa lei de Eusébio de Queiroz, o Brasil meio que foi obrigado a ter as industrializações. Isso também não ajuda também, além da economia do Brasil, a economia dos povos brasileiros para comprar o próprio produto nacional e depois futuramente abrir tipo, esquecer a tarifa do Alves Branco ou ela já tinha sido cancelada? Porque aí com a economia você de comprar um produto de 100%, que é melhor do que o nacional. Repete, porque veio cortado. Então, você falou que o Brasil começou a ter a industrialização, certo? Própria, por conta da abertura de capital.
Com o fim do tráfico com o fim do tráfico de escravos, né, a galera que tinha essa grana para investir no tráfico não tem mais o que investir no tráfico porque ele está ilegal. Então, esse dinheiro eu vou escolher investir na indústria, certo? Segue. Então, aí você tem uma lógica assim, pelo que eu entendi. Com a abertura da industrialização brasileira, você tem uma maior chance do povo, a população ficar mais enriquecida com dinheiro. Isso não afeta também o caso de aumentar também as compras de exportação, porque se você tem um lucro da população maior, você não pode fazer que elas comprem um produto internacional, mesmo com 60% de tarifa? Putz, eu tô tentando ajustar o meu som aqui porque eu não entendi a pergunta, mas por culpa do som. Desculpa, tem como você repetir mais uma vez? E aí eu vou tentando ajustar aqui. Desculpa. Tá bom. Eu vou falar uma vez devagar. Tá. Assim, você falou que o Brasil abriu o comércio nacional. Em cima disso, você vai ter mais trabalhadores brasileiros e você vai aumentar o lucro da população. Não. Porque o tráfico... Não? Então, beleza. Tá bom. Porque o tráfico foi abolido, não a escravidão. Só o tráfico. Isso, isso aqui não é a abolição da escravidão. A escravidão continua. Tá bom. O que acaba é o tráfico de escravos. Não, porque eu tava pensando assim, se caso o Brasil abriu essa industrialização, você vai ter trabalhadores e vai ter um lucro maior, e aí provavelmente, por conta que a mão de obra de fora melhor, né, ela acaba sendo melhor, os trabalhadores brasileiros têm mais condições agora de pagar aquela tarifa, mas tudo bem. Entendi. Já entendi. Não. Tá bom? É abolido o tráfico, a escravidão continua. Tá? Beleza, vai. Beleza. Maravilha. Boa pergunta. Continuando, bora lá. O principal industrial brasileiro, né? O cara que ganhou mais dinheiro nesse período, né? É o famoso Barão de Mauá. Tá? Barão de Mauá, famoso Barão de Mauá. E aí mas ele enfrentou algumas adversidades, alguns problemas para ele nesse seu processo de industrialização. O primeiro problema é a mentalidade escravista. Como foi comentado aqui, eu não sei quem falou comigo, mas como resposta, né, ao que eu coloquei, qual o problema dessa mentalidade escravista? Eu não tenho mão de obra assalariada para comprar uma quantidade tão grande de produtos. Porque para eu comprar produto industrializado, eu preciso ter gente com dinheiro, gente com salário. Só que no Brasil, desse período aqui, então dos anos 1840, 1850, uma mentalidade muito escravista, que não pensa trabalho como uma lógica de pagar um salário. Não, é escravo. Trabalho manual, trabalho pesado é coisa de escravo. Não vou pagar salário para alguém fazer isso. Então você tem esse problema, você não tem um mercado consumidor tão grande assim. Existe? Existe. Óbvio que existe mercado consumidor interno. Mas ele não é tão grande assim, por causa dessa mentalidade escravista. Então ele tem essa diversidade. Segunda diversidade, você tem uma defesa do projeto agrário. Dois grupos defendem o projeto agrário brasileiro. Um grupo externo, Inglaterra. A Inglaterra, ela quer que... Não que a Inglaterra está preocupada que o Brasil vá ultrapassar a Inglaterra na indústria. Não, nada disso. A questão é, eu tinha um mercado privilegiado naquela nação, naquele país, e eu quero continuar a ter. Então a Inglaterra faz uma pressão diplomática, enfim, usa dos seus mecanismos para poder travar essa industrialização do Brasil. E essa pressão da Inglaterra tem um apoio interno. As elites agrárias. As elites agrárias, elas têm medo desse surgimento, do surgimento dessa burguesia industrial. Porque para essa elite agrária, eles têm um projeto de Brasil agrário.
E o surgimento dessa burguesia industrial que está ficando fortalecida, pô, ela tem um projeto diferente de Brasil. E essa elite agrária não quer perder o poder que ela tem, a influência que ela tem. Dentro da política do Brasil imperial, os deputados, na sua esmagadora maioria, pensam num projeto agrário. E quando você tem o surgimento dessa burguesia industrializada, por exemplo, um desses burgueses, Barão de Mauá, você acha que o Barão de Mauá não vai ter uma intromissão política? Não vai ter interferências políticas? Vai! Na sua região? Vai! Qual que é o medo da elite agrária? Desses industriais começarem a colocar deputados nas câmaras e colocar um outro projeto diferente da elite agrária. A elite agrária tem um projeto agrário. Ô, professor. Tem gente querendo entrar aí, professor. Ah, é? Obrigado. Cadê? Meu Deus. Cadê? Eles entraram? Não. Ah, aqui, peraí. Isso. Agora eu vou entrar. Entrou. Obrigado. Então tá aí o choque de interesse dessa elite agrária, vendo um setor industrializado crescer e falar, opa, não gostei da ideia. Então, a Inglaterra, mais as elites agrárias, fazem uma pressão em que Dom Pedro cede. Foi feita a escolha. A escolha foi, o Brasil será agrário exportador. Ponto. Não à toa que em 1860, as tarifas começam a ser reduzidas. As tarifas que dificultavam a compra do produto inglês, elas vão começar a serem diminuídas até voltarem ao que era antes. Acabou o slide. Perguntas? O bom é que essa aula está gravada e não sei, né? Vocês podem rever, né? Tem essa vantagem. Eu fico com vocês até que horas? Acho que é 8h15. Não. Você vai ficar acho que 8h40. 1h15 com a gente, é 8h40. Ah, tá. Beleza. Ok. Ainda tá o bagulho estático? Tá, mano. não Sim, fala não. lindo. Pelo bem do meu ouvido. Posso? Tá. Posso passar? Pode. Eu acho, né? Eu tô respondendo por mim, tá? Tem que ver com todo mundo. Eu não consigo. Deixa eu ver. Cadê? É que nem todo mundo tem. Tem como dar uns belezinhos. Acho que eles estão dando beleza, vê aí. Aí, ó. O Renato deu beleza, o Paté, o Joaquim, a Samar. Ah, beleza. Maravilha. Aleph. Legal. Bacana. Bem, bora lá então para a aula número 15, tá? Segundo o Reinaldo, vamos falar sobre o trabalho, sobre a mão de obra. Mão de obra escrava e o início da mão de obra imigrante. A chegada dos italianos, dos espanhóis, dos alemães e assim por diante. A chegada da galera, tá? Beleza? Esse é o tema da aula 15. Eu ia passar um vídeo para vocês, mas vai ter o link aqui, depois eu vejo o que eu faço. Eu quero terminar de explicar. Você tem o link? Tenho. Manda aí no chat da ligação. Manda o link, todo mundo entra. Talvez dê pra assistir a tela dele. Mas se der pra assistir Talvez dê pra sua tela assistir também. pela sua tela. Só que não vai ser áudio, vai ser na mesma Não, tem áudio sim, tem como compartilhar áudio. Eu sei que dá para ver da minha tela. Eu sei que vocês conseguem ver. A questão é tempo da aula até 8. Tá. Dá tudo. Mas aí vocês conseguem ver. Quem foi meu aluno no 8º ano viu. Né? É aquele vídeo pesado do tráfico de escravos, que é muito louco. Tipo, mano, tem muita informação preciosa ali. Enfim. Ô, professor, depois você passa aí, na moral. Oi? Depois você passa aí. Manda o link no chat, aí depois quem quiser ver, entra. Fechou. Bem,
Bora lá. Segundo reinado, trabalho. Aí, galera, fim do tráfico negreiro. Por que você tem o fim do tráfico? Você vai ter a pressão da Inglaterra, tá? Para o fim do tráfico de escravos. Primeiro, por uma questão social, tá? Quem são os puritanos? Puritanos são os protestantes. Dentro daqueles protestantes, você tem os calvinistas. Vocês tiveram, acho que, reforma protestante ano passado, no primeiro ano, se eu não me engano. Então, aí você tem os puritanos e eles eram contrários à escravidão por uma questão social mesmo, tá? Por uma questão social, por olhar a pessoa como ser humano. Os protestantes não concordavam com as justificativas da Igreja Católica da época, tá? A Igreja Católica, ela justificou a escravidão. Mas, professor, então você está dizendo que católico é pior que evangélico, protestante? Não, gente, não. Isso aqui é século XIX, velho. Século XIX. É há 200 anos atrás. Hoje, todo mundo tem uma noção básica de que todo mundo é contra a escravidão. Beleza? Tá? Mas o fato histórico é que a Igreja Católica, ela justificou a escravidão durante esse período, durante os períodos anteriores. E aí você tem essa parte aí dos puritanos, que são os calvinistas, que lutam dentro da Inglaterra contra a escravidão e contra o tráfico de escravos, e a Inglaterra começa a forçar os outros países a também abolirem a escravidão, aí o tráfico de escravos. Mas obviamente que não é só uma questão social. Você tem interesses econômicos também, galera. E aí, eu quero que vocês tenham muito cuidado, que tem uma interpretação muito antiga. Quem foi aluno meu do 8º ano, não sei se lembra, uma vez na apostila 4 do 8º ano, que eu pedi para vocês fazerem um X gigantesco assim na apostila, numa informação que ela dava. Você tem estudos mais recentes que tratam sobre esse interesse econômico da Inglaterra. Qual que é a ideia? De que a Inglaterra, ela queria a abolição da escravidão, né? A abolição do tráfico, a abolição da escravidão, para que acontecesse o quê? Para que tivesse mercado consumidor, que o Brasil tivesse mercado consumidor e conseguisse comprar produtos ingleses, né? Só que é o seguinte, não. As famílias negras que sofreram a abolição, que foram libertas quando você teve a abolição, ou alguns negros que começaram a ser libertos depois do tráfico de escravos, tá? Cuidado, hein? De novo, a abolição ela é em 1888. A abolição do tráfico de escravos é em 1850, mas a partir disso, começa, de pouco em pouco, alguns escravos serem libertos. Mas eles não têm dinheiro para comprar produto inglês. As famílias mais endinheiradas para comprar produto inglês são famílias comerciantes brancos, não negros. Certo? Então, qual era o interesse da Inglaterra? O interesse da Inglaterra, o interesse econômico, por querer abolir o tráfico de escravos, era na África. Imperialismo inglês. A Inglaterra não queria que os traficantes brasileiros continuassem tendo relações com os africanos lá no continente. A Inglaterra queria formar o seu império, que é a época que a gente vai ser chamado, que a gente vai ver na próxima apostila, a época do imperialismo. A Inglaterra queria tomar conta das melhores terras ali da região da África. Então era interessante para ela abolir o tráfico de escravos para que o Brasil parasse de ter relações com alguns reinos africanos. Esse é o interesse da Inglaterra em abolir o tráfico, nessa luta pela escravidão. Pô, o meu foco é na África. Eu não quero ninguém querendo traficando, tendo relações com reinos africanos. Não, sou eu. Beleza? Tá? Os negros, quando eles foram libertos, eles não tiveram dinheiro, não tiveram emprego para comprar produto inglês. Então não faz sentido. Eu quero enfrentar o tráfico de escravos para no Brasil ter abolição e aí nós ingleses vender produto inglês para os negros. Não faz o menor sentido, porque os empregos não foram ocupados pelos negros libertos, não foram ocupados pelos negros libertos. E a gente vai ver isso, tá bom? Aqui hoje. Beleza? Em 1831, o Brasil
ele firma um acordo com a Inglaterra, falando, não, ó, eu vou acabar com o tráfico de escravos, pode ficar tranquila. Famosa frase, lei para inglês ver. Tá? Mas por que o Brasil tinha essa relutância em acabar com a escravidão? Porque o Brasil, ele simplesmente não acabava com a escravidão. Meio que eu já respondi isso para vocês. Você tem um fator econômico, de que ela que sustenta toda a economia brasileira, desde a época da cana-de-açúcar, a escravidão, tá? Mas também você tem um fator cultural, tá? Você tem um fator cultural muito forte. Ter escravo é eu ter uma propriedade. E eu ter esse escravo faz com que mostre que eu sou uma pessoa que tem, não privilégio, mas eu sou uma pessoa que eu tenho boas condições. Ó, eu tenho escravo. É muito interessante como esse fator cultural é tão forte que alguns negros, quando eles conseguiam a sua liberdade, eles compravam um escravo. Isso mesmo, eles tinham escravos. Negros libertos, eles compravam escravos. Para dizer o seguinte, ó, eu não sou mais escravo. Não, eu não sou esse tipo de negro. Não, ó, eu sou diferente. Não, eu me nego a tudo isso. Toda pessoa, galera, o que a pessoa mais quer? Ser enxergada, se inserir na sociedade, ser aceita pela sociedade. Todo mundo busca isso. Todo mundo busca esses laços. Pensa na escola. Ninguém quer ser zoado, todo mundo quer ser aceito. Todo mundo quer ter algum tipo de mínimo de atividade. Ora, nesse fator cultural brasileiro é a mesma coisa. Como que eu posso me inserir na sociedade brasileira dessa época? É tendo escravo. É tendo escravo. Então, mesmo eu sendo um negro, e daí? Eu vou comprar outro escravo porque eu não sou esse tipo de negro, eu sou um negro diferente. Certo? O fator cultural. E aí você tem uns quadros que mostram muito bem isso. O primeiro quadro, que terminei o slide, tá? O primeiro quadro que mostra isso, turma. Olha lá. Olha lá no fundo. Vocês conseguem ver o meu mouse? Sim. Olha lá no fundo. Sim. Castigando outro dedo. Né? Você tem aqui no principal, né? Você tem um capataz, um homem branco castigando um escravizado, beleza. Mas olha ali no fundo. Você pode falar, professor, não faz sentido. Cara, faz. Porque não é pelo fato de eu ser negro e o outro ser negro que eu vou ter uma empatia, porque eu quero ser aceito pela sociedade. E eu ser aceito pela sociedade brasileira desse período é eu falar, não, eu não sou esse tipo de negro, eu sou diferente. Eu sou um negro mais parecido com vocês, com a cultura europeia. Ele tenta se encaixar. Então ele alisa o cabelo, ele vira católico, ele larga a sua religião, as religiões africanas, eu sou católico. Pelo fato da sociedade excluir a cultura negra, a cultura africana, a pessoa que tem nela, tinha esse costume, ela quer se afastar disso, porque ela quer ser aceita naquela sociedade da época. Um outro quadro famoso é esse aqui também. Famosíssimo esse quadro. Certo? Entenderam essa questão? Sim? Tá bom, maravilha. Aqui tem o link do vídeo, tá? Que eu vou passar para vocês, tá? Depois eu mando aqui no chat para vocês, tá? Beleza? Você tem o fim do tráfico de escravos, então. Acabou o tráfico negreiro. O que o Brasil começa a fazer? A chamar imigrantes, a convocar imigrantes, a buscar uma mão de obra para substituir essa falta de escravos por causa do tráfico. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, né, como um bom italiano, ma che cazzo
a pessoa que mora em Roma, a pessoa que mora em Paris, em Veneza, ou que mora em Bordeaux, que mora em Frankfurt. Por que o cara que mora na Europa sai de lá e vem morar no interior do Brasil? Em Sorocaba, Paranapiacaba. Para pensar nisso. O cara, a gente tem aquela ideia, né? Tipo, Europa, que coisa linda, tal. Mano, o cara saiu da Europa para vir pro interior do Brasil. Sabe aquele interiorzão que você não gosta de ir na casa do seu tio, da sua tia, da sua avó? Você fala, nossa, que saco, quero voltar para a cidade? Então, a galera sai da Europa e vem para os cafundó dos Judas aqui no Brasil. Por quê? Por quê? Você já tem essa resposta. Olha esse quadro. Está acontecendo na Europa. Revolução a toda parte, galera. Rebelião, revolução, crise política, perseguição de um grupo, perseguição de outro grupo. Essa aí é o quadro do Delacroix da Revolução de 1830. Depois na França tem a Revolução de 1848. A Europa está pegando fogo. A Europa está cheia de problema. E vocês viram naquelas aulas, né? Fecha parlamento, abre o Joaquim lembra. Fecha parlamento, abre o parlamento. Fecha parlamento, abre o parlamento. Né? Os seus direitos políticos, mano, você não sabe o que você faz, velho. Porque uma hora, pensa na França, uma hora a França é república, mas do nada vai ter um imperador lá que fecha o Congresso e faz o que ele quer, prende quem ele quer. Vou embora, velho. Vou embora. Faz sentido. É porque a gente tem uma visão idealizada da Europa, né? A Europa é linda. Hoje é, né? Tem problema lá? Tem, né? Mas nesse período do século XIX, galera, pegando fogo. Nós estudamos isso, vimos isso. Muitos slides disso, né? Beleza? Então tá aí a justificativa, tá? Por que eles saem da Europa? Tá lá, a Europa tá pegando fogo, tá? E aí, para chamar esses imigrantes, o Brasil ele vai criar mecanismos, sistemas para chamar esses imigrantes, tá? Os dois primeiros sistemas, eles são do final do século XIX, tá? O sistema de subsídio e o sistema de colonato. O que eu tenho a dizer sobre esses sistemas que é do final do século XIX não é à toa. Esses dois sistemas do final do século XIX têm proteção ao imigrante. O Brasil garante proteção ao imigrante, garante terra a esse imigrante, galera. E daqui a pouco, quando eu falar da abolição, pergunta, teve isso para os negros libertos? Não. O imigrante, ele tinha garantias jurídicas que o negro liberto não tinha. E a gente vai ver por que isso. Ah, professor, então você está dizendo para mim que imigrante europeu não sofreu? Sofreu. Por isso que eu vou mostrar para vocês esse sistema de parceria. No início ele sofreu, em 1847. Esse sistema de parceria, galera, mostra um abuso dos fazendeiros. Tanto um abuso econômico, quanto um abuso físico também. Tá? Bem, o que são esses abusos? É o seguinte, o imigrante que vinha para cá, o fazendeiro bancava. Bancava a vinda desse imigrante. Do italiano, do alemão, do que for. Do francês, bancava. Beleza. Só que esse imigrante tinha que trabalhar aqui na terra e aí pagar essas dívidas cultivando café. Parte da produção do imigrante no café ia para o fazendeiro, né, o lucro daquilo que ele produziu, ia para pagar as dívidas que ele tinha com o fazendeiro. Só que essas dívidas não eram só da viagem. Quando o imigrante chegou, ele utilizou a ferramenta do fazendeiro, usou terra do fazendeiro, usou casa do fazendeiro, usou comida do fazendeiro, e ele tem que pagar por isso. E muitas das vezes, galera, esses valores da ferramenta, da comida, da casa eram adulterados. O valor, sei lá, se fosse o aluguel de R$100, lá no final do mês ele falava que na verdade era 180. Então você tem um abuso do fazendeiro. O imigrante vai fazer o quê? Tá de mãos atadas. Em 1847.
E abusos físicos por uma longa jornada de trabalho, uma extensa jornada de trabalho, que chegava quase a ser desumano. O que acontece? Para quem que eles vão apelar? Né? Alguns vão apelar, né? É uma minoria. Vão apelar para os seus consulados que tem aqui no Brasil. Por exemplo, alemães e suíços, se eu não me engano, foram proibidos de vir para o Brasil. Alguns alemães e suíços foram ao seu consulado, falaram dos abusos que estavam sofrendo, e aí o Estado alemão e o Estado suíço rompeu a vinda desses imigrantes para o Brasil. Então perceba, mesmo com esse sofrimento, que é sofrimento, que os imigrantes sofreram, eles tinham algum tipo de amparo jurídico. Diferente do negro, que é escravo, né? A escravidão não acabou. Que amparo jurídico ele tem? Ele nem tem amparo jurídico, porque ele é coisa. Ele não é gente. Escravo não é gente, escravo é coisa. Pesado, né? É. Aí só depois, no século XIX, no final do século XIX, quando eu tenho a abolição da escravidão, aí você tem o sistema de subsídio, o sistema de colonato, que aí tem maiores garantias, maiores proteções ao imigrante. Coisa que para o negro liberto não teve. E aí eu tenho o início dessa estrutura bem clara, né? Classe alta, classe média, em sua maioria branca, classes mais pobres, negras. Aí a gênese das coisas, o germe das coisas, a semente das coisas. Beleza? Perguntas? Acabou o slide. Vocês fazem ideia por quê? O que incentivou, além da questão econômica, você tem o fim do tráfico de escravos, e com o fim do tráfico de escravos, você começa a necessitar de mão de obra, e aí começam a vir imigrantes. Mas esses imigrantes, além da motivação econômica, teve uma outra motivação. Alguém consegue me dizer qual outra motivação de trazer imigrantes? Tem uma motivação social aí. Alguém? É o branqueamento da população? Oi? Branqueamento da população? Exato. Olha esse quadro. Esse quadro foi feito por um espanhol, e o Modesto Broco, e tá lá, redenção de Cã. Alguém sabe quem é Cã? Alguém aí conhece a história da Bíblia, sabe quem é Cã? Sei não, professor. Não faço ideia. Tá. Cã é um filho de Noé que foi amaldiçoado por ele. Noé, aquele que fez a arca, Noé amaldiçoou seu filho e todas as suas gerações. Cã. Porque ele viu o pai pelado, ele viu Noé pelado, e isso, né, isso é um traje, isso é um absurdo, é um pecado, e aí Noé amaldiçoou Cã. E qual foi a justificativa da Igreja Católica? Os africanos têm como origem Cã. Esse era um dos argumentos da Igreja Católica em justificar a escravidão. Eu posso escravizar os negros, porque aqui, Cã, ele deu origem aos africanos. Mano, tirou não sei da onde isso, entendeu? Criou. É isso mesmo, criou. Pronto, criou. Eu sou a igreja, o pessoal acredita, já era. Então, aí falaram assim, o Cã, ele vai originar os povos africanos. Então, eu posso escravizá-los tranquilamente, que não é pecado. E tá aí esse quadro. Você tem aqui um casal, a mulher e o homem aqui, né? Com certeza, possivelmente um imigrante, né? Por causa da época. E aqui, olha essa senhora negra. A avó, a mãe, o filho ou a filha.
A avó, ela dá graças aos céus. Ela fala, obrigado, Senhor, que essa maldição da minha pele não foi levada à minha filha, ainda bem. Qual que é a lógica aqui da vida de imigrantes? Como bem falado, esse embranquecimento da sociedade. Qual que era a crença? Em 3 gerações, a sociedade brasileira ia ter uma maior quantidade de brancos. E no século XIX, você tem ideias políticas científicas da época, né, pseudocientíficas, né, justificando a soberania do branco, que os brancos são superiores aos negros. Então, o Estado brasileiro, o governo brasileiro do Segundo Império, começa com essa política. O Estado, o governo brasileiro, eu vou embranquecer a sociedade. Por quê? Porque ter uma sociedade negra é ter uma sociedade sem futuro, é ter uma sociedade com um futuro comprometido. Eu preciso ter uma raça superior que é a raça branca. Tá aí o quadro mostrando isso. Percebam uma avó com um vestido mais surrado, a filha, ela tá com uma saia rosa mais limpa, e olha esse manto aqui, né? O manto azul da Virgem Maria, né? Da Nossa Senhora, e tá aí, né? A criança branca, tá aí. E é a avó erguendo a mão pro céu. Então, assim, percebam a constante construção durante o Segundo Império, durante o século XIX, então os anos 1880, 60, de que eu ter uma sociedade negra e eu ter a cultura negra presente não é bom. Esse é o famoso racismo estrutural. Esse famoso racismo estrutural do Brasil foi criado pelo próprio governo, pelo próprio Estado brasileiro. Beleza? É isso, tá? Para finalizar, nesses últimos 10 minutos, 7 minutos, na verdade, né? Nos últimos 10 minutos, eu vou falar rapidamente aqui da abolição, tá? E é isso. E aí vocês conseguem dar os prints aí. Não vai dar tempo de copiar por causa desses últimos 10 minutos, eu vou ter que passar meio rapidinho, tá bom? E também para vocês conseguirem darem uma respirada, porque daqui a pouco vocês têm aula, né? Vocês poderem dar uma respirada, beleza? Tá? Então dá print aí na tela, eu vou explicando e depois vocês reassistem também o vídeo, tá bom? Bora lá. Sobre a abolição, galera, como aconteceu esse processo de abolição, né? Uma coisa que eu gosto de destacar quando eu falo desse processo de abolição é falar um pouquinho aqui sobre os imigrantes, que é o seguinte. Nesse processo de abolição, eu gosto de tratar dos imigrantes, é o seguinte. Os imigrantes, eles tinham um pequeno número na lavoura, tá? Porque eles não vieram em grande quantidade, esses imigrantes, e eles não se adaptaram ao trabalho, tá? Eles não se adaptaram ao trabalho, aquele trabalho que o fazendeiro estava acostumado a dar ao negro. Quando ele deu pro italiano ou pro alemão, ele falou, não me adaptei. Largou mão. Alguns abandonaram fazenda. Só que eles não são taxados de vagabundos, né? Como os indígenas, como os nativos aqui do Brasil no início, né? O pessoal falava que índio é vagabundo, não gosta de trabalhar. Mas não foi criada essa imagem do europeu e nem tinha que criar mesmo, nenhum dos dois. Ninguém se adaptou ao trabalho absurdo que era colocado para eles. Tá? Beleza? O Brasil, ele conseguiu sobreviver ao tráfico de escravos com o tráfico interno. Tá? Então, muitos escravos que estavam no Nordeste sem muito uso, porque o Nordeste estava em crise com o açúcar, com o algodão também, com a borracha, enfim, né? Todos esses produtos vão entrar em crise, vieram para o Sudeste. Tá? Os fazendeiros do Sudeste, os fazendeiros de café de São Paulo, compravam esses negros do Nordeste. Lembrando que eu não tenho mais o tráfico de escravos. Tá? E aí, para contribuir para o processo de abolição, eu queria só dar esses 2 destaques aqui. O que vai contribuir bastante para o processo de abolição, turminha? A Guerra do Paraguai. E por que a Guerra do Paraguai vai ajudar bastante nesse processo de abolição? Porque, mano,
escravos vão compor o exército nacional. Até coloquei um gif aqui, tipo, mano, como assim? Ô, professor, Oi? por que os escravos iriam compor o exército nacional, sendo que o pessoal do exército tinha medo de dar armas para os escravos, no caso de uma revolução? Fala de novo, fala de novo, fala de novo. Por que os escravos iriam compor o exército nacional, sendo que os militares tinham medo de dar armas para os negros no medo de uma revolução? Boa pergunta. Você tem esse problema, você tem esse risco que eles acabaram comprando. Por que, Joaquim? Eles tiveram que não tinha uma outra solução, e obviamente que o exército brasileiro não era composto em sua maioria de negros, obviamente, porque é isso que você falou, o medo de uma revolução, de uma rebelião dentro do próprio exército, tá? Mas o fato de você ter um pequeno número de negros que foram colocados no exército brasileiro, mostra uma contradição gigantesca. É o seguinte, mas espera aí, o que compõe o exército brasileiro? Não é quem é cidadão brasileiro? Não é quem tem direitos nesse país? Mas então você coloca escravo? Então automaticamente você diz que aquele homem, aquele negro, ele é cidadão brasileiro. Óbvio, Joaquim, que também, para acrescentar a sua pergunta, esses negros, eles tinham como participar do exército, vocês vão ser alforriados. Todos tiveram as suas liberdades garantidas, tá? E isso era uma forma também de conter algum tipo de rebelião. É meio aquela coisa tipo, beleza, garantiu o meu, dane-se o resto. Garantiu o meu. Tá? Mas tem essa grande contradição. Mas peraí, o Estado brasileiro, que sempre coloca a cultura negra, o negro de lado, tá chamando para o exército? Então a gente tem algum tipo de valor. Então a gente tem, eu posso me enxergar então como cidadão brasileiro, já que eu estou compondo o exército. Então a Guerra do Paraguai gera essa gigantesca contradição, tá? Eu vou convocar escravos que são objeto para defender o exército nacional do Brasil. Alguns homens fundamentais para o processo de abolição, Luiz Gama e José do Patrocínio. Falando rapidinho deles, o Luiz Gama, ele foi um advogado que acabou libertando muitos negros, centenas de negros foram libertos graças ao Luiz Gama, que ele conseguiu o título de advogado. E José do Patrocínio era um jornalista, tá? Um jornalista que fazia uma propaganda pela abolição da escravidão, tá? Durante esse processo da abolição, você tem duas leis. A lei do ventre livre, que toda criança, quando ela nascesse, ela seria livre, mas assim, não rolou. Porque os senhores pediam uma indenização. Porque eles perderam um objeto, perderam uma propriedade, que era aquele filho daquela escrava. Então, várias crianças foram obrigadas a trabalhar para o senhor, o fazendeiro, até os 21 anos. Então, assim, essa lei do ventre livre, imaginaria que ia dar um colapso gigantesco no sistema, acabou não dando tanto assim, tá? Porque várias crianças ficavam até 21 anos para indenizar o fazendeiro, porque eu perdi uma propriedade. Outra lei do sexagenário foi conhecida como a lei da gargalhada. Porque que escravo chegava aos 60 anos para ser liberto? Essa é a lei do sexagenário, tá? Que escravo chegava a 60 anos? Que escravo sobrevivia? Né? Ixi, já deu o horário, né? Todos. Bem, gente. Você tem a abolição da escravidão. Depois da abolição, você tem uma grande quantidade de chegada de imigrantes. Tá aqui, ó. Olha a barra aqui, a quantidade de imigrantes que chegam. E após a Lei Áurea, o que acontece? Para acabar e liberar vocês. Após a Lei Áurea, o que acontece com os escravos? Os empregos são ocupados pelos imigrantes. Se liga ali a chegada de imigrantes que chega.
As pessoas preferem contratar o imigrante, o branco, do que o negro, o liberto. E o acesso à terra, ele é limitado também. Com a Lei Áurea, após a Lei Áurea, a Lei de Terras de 1850 não foi abolida. O que é a Lei de Terras? Aí eu acabo a aula. A Lei de Terras é que ninguém poderia... Toda a terra, para ser ocupada, ela precisaria ser paga. A pessoa, para ser dona de terra, ela precisava ter dinheiro para comprar. Antes disso, no Brasil, era quem pegar, pegou. Pegou um pedaço de terra, usou, é seu. A partir de 1850, bem no ano do fim do tráfico de escravos, o que acontece com essa lei, com as terras, elas só podem ser propriedade de alguém se você compra. O negro não tem dinheiro para comprar. Beleza? Turma, acabou. É isso. Tá bom? Valeu. Obrigado. Acho que vocês têm que sair para outra ID, né? Para outra sala, sim. Ô, professor, volta no do advogado rapidinho, só para tirar print. É o do indígena vagabundo. Esse. Não. Ah, mas o de trás, a gente não pegou também. Tira print desse que aí... Tirei. Pode pôr no de trás. Esse aí. Já era. Obrigado, professor. Falou. Falou, professor. Falou, professor. Tá. Falou, professor. Falou. Falou, pessoal. Falou, professor.